Bom, hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, a disciplina Física 1 na modalidade flexibilizada por conta da pandemia com coronavírus. Então estamos aqui nós, trabalhando então dessa forma. Essa aula está sendo gravada também, além de estar sendo transmitida de forma síncrona. Então, alguns estão conosco aqui. Sejamos todos bem-vindos. Ah, uma questão bastante importante que a gente precisa lembrar é que todos vocês sempre são convidados a se manifestar. Manifestem-se, coloquem suas dúvidas, vamos trabalhando, porque vocês é que fazem a aula, não é o professor. Tá? É de acordo com as dúvidas de vocês que é, nós vamos trabalhando os conceitos. Tá? Se ninguém perguntar, o professor vai caminhando, caminhando, caminhando e sem ter essa noção de como vocês estão. Certo? Bom, então agora eu vou sair do vídeo de alguns e vou compartilhar a tela para que todos possam ver. Ok? Hoje nós vamos trabalhar torque e momento de inércia, começando com momento de inércia. Tá? Bom, o momento de inércia, pessoal, é uma. O momento de inércia é uma grandeza física associada a movimento de rotação. Então, todo objeto, todo corpo rígido, né, tende a ter um movimento de rotação, e o momento de inércia está associado a esse movimento de rotação. Tá? Então é a tendência do objeto, a tendência não, melhor dizendo, é a forma que o objeto responde a quando ele está sujeito a torques. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa definição? Fique à vontade, tá? Bom, então, com isso, nós podemos, então, atribuir a essa grandeza um valor. Então, vejamos, aqui nós temos um corpo rígido, né, que é uma forma de um paralelogramo, um eixo Z. Nós colocamos esse eixo de Z bem com simetria com relação a esse objeto, tá? O eixo Z poderia ser o eixo X também, poderia ser o eixo Y também, tá? Mas não, nós colocamos como eixo Z. E esse eixo Z seria um dos eixos de rotação desse corpo rígido. O momento de inércia, como que a gente faz para calcular? O momento de inércia. Nós tomamos um elemento de massa desse objeto e sua distância até esse eixo de rotação. Então nós vamos ver que o momento de inércia ele está relacionado ao eixo de rotação. Então depende da referência sim que nós tomamos. E nós escrevemos o momento de inércia como sendo a integral de ρ quadrado dm. Tá? Então esse é o conceito, né? Essa é a definição, melhor dizendo, é a definição de momento de inércia. Então ele está associado à distância entre o elemento de massa dm e o eixo de rotação que a gente está usando, certo? Bom, essa primeira
com essa primeira definição, nós podemos dar sequência e trabalhar, portanto, alguns casos para a gente poder entender o que é de fato esse tal de momento de inércia, tá? Opa. Aqui. Bom, então aqui nós temos um anel. Esse anel é um anel circular. É um anel circular com raio R. E nós temos o eixo de rotação desse anel. Anel delgado, homogêneo, distribuição de massas portanto, simétrica, é homogênea, de tal forma que qualquer elemento de massa que nós tomarmos nesse anel, ele vai ter as mesmas propriedades. Nós colocamos a origem do sistema nesse ponto e o eixo de rotação passa pelo centro do anel. Aqui eu não coloquei, mas de tal forma que forma 90 graus com o plano desse anel. Bom, então, pela definição, o momento de inércia é ρ² dm, né? Onde ρ representa a distância entre o elemento de massa dm até o eixo de rotação. E nós podemos ver que no anel essa distância é constante. Então, no anel, nós temos que o ρ é igual a R e é constante. Portanto, nós vamos ter que o momento de inércia ele vai ser a integral de R² dm. Como R é constante, nós podemos tirar da integral. Então vai ficar R² integral do elemento de massa. E com isso, portanto, como a integral de dm, né, é a própria massa, porque é a soma sobre todos os elementos de massa do objeto, né, então a integral não, o momento de inércia do anel vai ser I igual a mr². Certo? Gente, alguma dúvida nesse cálculo? É bastante simples, né? Então, vamos para outra figura agora, para a gente poder compreender alguns elementos, alguns corpos rígidos com simetria, tá? Não era esse que eu queria, tá? Então, esse. Aqui nós não temos mais um anel, nós temos um disco. Então, vamos observar que o disco ele tem o R é o raio máximo do disco. Se ele é o raio máximo, então quem é ρ? ρ ele é variável, ele varia de 0 até R. Então nós temos o elemento da distância entre o eixo de rotação e o extremo do disco, que é dρ. E ρ é a distância efetiva do eixo de rotação até esse elemento de massa que nós estamos considerando, né? Que é o elemento de massa, que é o elemento de massa que forma os vários anéis. Nós vamos considerar esses vários anéis, eles formam o disco, tá? Bom, aqui, nesse caso aqui, nós vamos utilizar relações. Então, o elemento de massa, como esse objeto como esse disco ele é homogêneo, ele é simétrico, né? Nós podemos
utilizar a seguinte relação, que o elemento de massa dm está para a massa total, assim como a área do anel está para a área do disco. Opa. O que significa isso? Significa que se nós pegarmos esse elemento de massa, que é o anel, a sua área está para a área total. Existe uma relação entre essa área e a área total. E essa relação é fixa, porque qualquer elemento de massa que nós tomarmos vai ter essa mesma relação com a massa total. Tá? Então, fazendo essa consideração, então nós podemos trabalhar da seguinte forma, que dm, que é o elemento de massa, sobre m, é igual à área do disco, a área do anel. A área do anel é 2πρ vezes dρ. Por quê? Porque o 2πρ é o comprimento total da circunferência. Então, é o comprimento total da circunferência vezes dρ, que é o elemento, né, que é a largura do anel. Então, vai ser essa área. E a área do disco? A área do disco é πr ao quadrado. Bom, então, fazendo essa consideração, né, das relações entre os elementos do disco e do anel, então agora a gente pode obter dm em relação a dρ. Por que dm? Porque lembra que o momento de inércia é a integral de ρ quadrado dm. Então, nós queremos achar o dm. Então, trabalhando o dm, nós vamos ter 2m sobre r ao quadrado, ρ dρ. Então, esse é o dm. Então, se nós substituirmos na equação, aliás, na expressão do momento de inércia, nós vamos ter a integral de 0 até r de ρ quadrado dm. Mas dm é 2m sobre r ao quadrado ρ dρ. Esse é o dm. dm. Nós substituímos. Então, aqui nós temos o dm, que nós achamos a relação com dρ, e substituímos o dm na expressão do momento de inércia. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Nós vamos resolver então agora a integral, retirando os termos que são constantes, 2mr², integral de 0 até r de ρ ao cubo dρ. E com isso nós temos que o momento de inércia, portanto, vai ser meio vezes a massa vezes o r ao quadrado. Então, esse é o momento de inércia do disco. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode manifestar. Certo? Então tá bom. É uma aplicação, né? É bastante simples mesmo, Matheus. Vamos então para outro caso para outro caso clássico. Opa, não é esse também que eu quero. Vamos ver se agora ele vem. Agora veio. Esse outro caso aqui é o caso da barra.
Então agora nós temos uma barra, também com distribuição constante de massa, tá? Nesse caso nós tomamos qualquer ponto da barra como sendo o elemento de massa, a distância até esse elemento e dρ como sendo o comprimento desse elemento de massa. Tá? O comprimento total da barra é L, então nós vamos tomar o termo, nós vamos tomar L sobre 2. Tá? Bom, da mesma forma que nós trabalhamos com disco, nós vamos trabalhar aqui também, relações. Então, o elemento de massa dm está para a massa total, assim como o comprimento dρ está para o comprimento da barra. Então aqui nós trabalhamos com comprimento, porque é unidimensional. Então nós vamos ter a relação dm sobre m é igual a dρ sobre L. Então dm vai ser m sobre L dρ. Bom, então agora nós podemos substituir o dm na expressão que é ρ quadrado dm. Certo? Só tem uma coisa aqui que eu não falei, mas que deve ser considerada. Eu não falei, mas deve ser considerada. Tá? Nós vamos trabalhar de uma forma que nós vamos multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque nós estamos trabalhando apenas com metade da barra. Se nós estamos trabalhando com metade da barra, nós precisamos multiplicar por 2. As propriedades do momento de inércia da outra metade da barra são idênticas à metade que a gente está trabalhando. Então nós vamos trabalhar com uma metade e multiplicar por 2. As propriedades são as mesmas. Se você não quiser, você pode trabalhar com as duas metades, tomando cuidado de não fazer a integral de 0 até L. Tá? Porque o ponto de referência está no meio da barra e não na borda. Isso tem que ser considerado. Bom, então agora vamos substituir os termos, né? Então vai ser 2 vezes a integral de 0 até L sobre 2 de ρ quadrado. E agora vamos substituir o dm. O dm é dρ. Desculpa. Errei aqui. Peraí, esqueci de colocar o m. M sobre L dρ. Certo? Então, o momento de inércia vai ser colocando para fora da integral os termos constantes. Nós vamos ter a integral de 0 até L de ρ quadrado dρ. Então, o momento de inércia vai ser 2m sobre L vezes o resultado da integral, que vai ser L sobre 2 ao cubo. Então, esse aqui é esse é o resultado da integral. Tá? E com isso, nós temos então que o momento de inércia da barra vai ser 1. Esse 1 ficou legal. 1 sobre 12 ml ao quadrado. Tá? E com isso a gente tem então o resultado do momento de inércia da barra. E se tiver dúvida, vai perguntando, tá, gente? Que eu tô andando, mas vocês podem parar e perguntar a qualquer tempo, tá? Isso aqui são estudos de casos, tal, então a gente...
Nós agora vamos tomar o último deles, né, que nós vamos fazer. O momento de inércia a gente pode calcular para qualquer objeto, mas nós vamos determinar apenas para alguns tipos de corpo rígido, né, os mais clássicos, né, digamos assim. Então aqui nós vamos trabalhar com a esfera, e vocês vão ver que não tem segredo também a esfera. A esfera também a gente trabalha de forma bastante simples. Com com alguma matemática a mais, mas porque assim, o que nós vamos fazer? A esfera, ela é formada por discos. Esses discos, eles têm raio R minúsculo aqui. Esse raio R minúsculo. Só que esse raio, ele varia, né? Para cada posição que você colocar o disco, ele tem um raio diferente, né? Ele vai aumentando o raio para quanto mais próximo da linha do equador, né? Do disco central, né? Esse disco, então, tem massa dm, nós vamos considerar ele como uma massa, com um elemento de massa. A altura desse disco vai ser, nós vamos chamar de dz, por conta da altura aqui. A posição dele vai ser em z. O raio da esfera é r. Isso vai ser muito importante na hora da gente fazer o cálculo. Bom, então vamos lá. Aqui nesse caso, nós vamos ter que o dm, que é o elemento de massa, ele está para a massa total. Agora nós temos como o volume do disco está para o volume da esfera. Então agora é um pouco diferente. Então nós vamos ter dm sobre a massa total vai ser igual à relação entre os volumes. O volume do disco, ele é π r ao quadrado dz, que é a área do disco vezes a altura dele. E o comprimento da esfera com o comprimento, volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Então nós estamos vendo a relação entre o elemento de massa e a massa propriamente dita, né? Bom, então o momento de inércia do disco, aqui nós temos o elemento de inércia do disco é meio, porque a gente já calculou, tá? A gente já calculou o disco, então é r quadrado dm dividido por 2. A gente conhece dm, porque a gente já achou a relação aqui. Então vai ser meio r ao quadrado vezes a relação entre e o dm, né, que nós acabamos de encontrar aqui em cima. Então aqui em cima nós encontramos dm e agora nós vamos substituir aqui no elemento de momento de inércia do disco. Então vai ser m sobre r ao cubo r ao quadrado dz. Então essa grandeza que nós colocamos aqui é o dm, que sai da relação entre os volumes. Então, escrevendo de uma forma mais enxuta, então nós vamos ter 3 vezes a massa da esfera dividido por 8 r ao cubo, que é o raio da esfera, vezes o raio do disco, a quarta dz. Então esse é o elemento do momento de inércia que nós vamos fazer a integral. Porém, ainda temos um problema. O problema é que nós temos R e Z, que são grandezas incompatíveis para a gente fazer a integração. Então nós vamos achar a relação entre R e Z. A relação entre R e Z
ela sai do triângulo retângulo, né? Que é o... Nós temos Z... Opa, aqui não. Z, o raio do disco e o raio da esfera. Esse aqui é um triângulo retângulo, portanto nós temos que R ao quadrado vai ser o raio do disco ao quadrado mais Z ao quadrado. Portanto, o R ao quadrado que nós precisamos vai ser R, o raio da esfera ao quadrado, menos Z quadrado. Mas nós precisamos de R à quarta. Tá? Lembra disso. Então nós precisamos de R à quarta. Então nós precisamos de R ao quadrado menos Z quadrado ao quadrado, que é o raio do disco ao quadrado. Bom, então dando continuidade agora com a substituição, tá? A gente pode fazer o cálculo que a gente deseja. Então veja que o I vai ser a integral de DI. Mas o DI nós conhecemos, então nós vamos ter que o I vai ser... Aqui tem outra coisa também. O momento de inércia total... Nós queremos o momento de inércia total da esfera. O momento total da esfera vai ser 2 vezes a integral do DI que nós encontramos. Esse DI que nós encontramos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com metade superior da esfera. Se nós tomarmos a metade inferior da esfera, então com as mesmas propriedades, nós podemos fazer então o momento de inércia da parte superior multiplicado por 2, porque as propriedades são as mesmas. Então vai ser 2 vezes, aqui eu já vou tirar os elementos constantes da integral, 8r ao cubo, integral de 0 até o raio da esfera, r à quarta dz. Esse é o momento de inércia. Então, o momento de inércia vai ser 3m sobre 4 r ao cubo, integral de 0 até o raio da esfera, de r à quarta mais z à quarta menos 2 r ao quadrado z quadrado dz. Então esse é o momento de inércia e o resultado vai ser 2 sobre 5, fazendo o cálculo, né, da integral, mr ao quadrado. Eu não vou fazer o cálculo da integral, porque a gente trabalhou exaustivamente integral de polinômio, né, lá em cinemática. Então, por isso eu não vou fazer. Mas nós temos então que o momento de inércia de uma esfera é 2 sobre 5 vezes a massa total vezes o raio dessa esfera ao quadrado. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Não, é bem tranquilo, é uma aplicação mesmo, tá? Por enquanto. Joyce, veja só, não tem fórmula. Não existe fórmula. A gente tem a definição do momento de inércia.
né? O momento de inércia ele é definido como a integral da distância entre o eixo de simetria e o elemento de massa, tá? Então, entre o eixo de simetria e o elemento de massa ao quadrado, dm, que é o elemento de massa. Então, essa integral define o momento de inércia. A partir daí, tudo que nós fizemos foi estudo de caso. Então, nós fizemos o cálculo para o anel, o cálculo para o disco. Então, para cada um deles vai dar um resultado diferente, tá? Porém, sempre, até agora, nós só fizemos o momento de... Nós só calculamos o momento de inércia com relação ao eixo central. Né? Por enquanto, só com relação ao eixo que passa pelo centro de massa do objeto. Agora nós vamos fazer um cálculo não, nós vamos apresentar para vocês um teorema, né, que é o teorema de Steiner, tá? Ou teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos, tá? Esse teorema, ele vai nos apresentar o seguinte: como determinar o momento de inércia com relação a um eixo paralelo a um eixo de rotação. Então, nós calculamos o momento de inércia com relação ao eixo de rotação, que passa pelo centro de massa. Então, nós podemos dizer que o centro de massa do objeto, vamos supor que esteja aqui. Veja que nesse caso, o eixo, no caso que nós trabalhamos, o eixo de rotação, ele passa pelo centro de massa. Agora, nós vamos ver como trabalhar, como determinar o momento de inércia com relação ao centro de massa, com relação a uma distância, ou seja, paralelo ao eixo Z que passa pelo centro de massa. Eu não vou aqui deduzir, existem deduções, mas eu não vou deduzir. Eu vou mostrar para vocês que quando o Z' ele é paralelo a Z, então nós vamos ter que o momento de inércia vai ser o momento de inércia do centro de massa mais a massa vezes a distância entre os eixos. A distância entre os eixos, nesse caso é L. Então, a distância entre os eixos é L, portanto, nós vamos ter o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Todos os cálculos que nós fizemos até agora foram com relação ao centro de massa. Então, o centro de massa que nós definimos como sendo ρ² dm. Então, até agora, nós só fizemos esses casos. Vamos ver, por exemplo, como que ficaria a barra. Se a gente fosse calcular com relação à extremidade. Então, se nós fôssemos calcular com relação à extremidade, veja que nós calculamos, nós fizemos o cálculo do momento de inércia da barra, né? E esse momento de inércia nós calculamos como sendo 1 sobre 12 ml ao quadrado. E o que tem de interessante nesse cálculo que nós fizemos? Esse cálculo que nós fizemos é com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que é esse eixo aqui. Esse eixo passa pelo centro de massa da barra. Agora, nós vamos querer calcular o momento de inércia com relação, colocando o eixo Z na extremidade da barra. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o teorema que nós acabamos de aprender, que vai ser o momento de inércia, o momento de inércia
com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais ml ao quadrado. Cuidado, L é a distância entre os eixos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar L, vou colocar outra letra. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá? A massa e D ao quadrado, tá? Sendo D distância entre os eixos. Distância entre Z e Z'. Então a distância Z' é D. Só para não confundir com o L que nós temos aqui. Bom, então nesse caso o momento de inércia vai ser o momento de inércia do centro de massa com relação ao centro de massa, que é ml ao quadrado, mais a massa vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Tá? Então, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos encontrar 1/3 ml ao quadrado. Então, o momento de inércia, nesse caso, da barra com relação ao eixo Z agora, né, que está na extremidade, né, a olinha, vai ser 1/3 ml ao quadrado. Tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa. Opa! Eu vou mostrar para vocês algo, só para a gente poder fazer essa comparação, tá? O momento de inércia, nesse caso, em que nós estamos tomando com relação à extremidade da barra, é 1/3 ml ao quadrado. Se nós formos para a barra que a gente tinha calculado antes, que é essa barra aqui, com relação ao centro de massa, o momento de inércia foi 1/12 ml ao quadrado. Eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Então, IA e IB. A gente pode ver que IA é maior do que IB. Então, o momento de inércia da barra em A é maior do que na situação B. O que isso significa? Significa que é mais... Se você for fazer uma experiência e segurar na borda, na beirinha da barra, é mais difícil você sustentá-la em equilíbrio do que se você segurar no centro. No centro da barra, é mais fácil você sustentá-la em equilíbrio. Isso se deve ao fato do momento de inércia ser menor. Então, é como se você fosse, por exemplo, vamos fazer uma analogia, tá? Só por analogia mesmo. Se você tem um objeto qualquer, vamos supor que você tem aqui no caso A, e você vai ter um caso B também. Vamos supor que no caso A, você tenha Opa, eu sempre faço isso. No caso A, você tenha um objeto. E no caso B, você tenha outro objeto. Aqui você tem M1 e aqui você tem M2. Mas o M1 é maior do que M2. Então, se nós aplicarmos uma força F nos dois casos, é só F só, tá? Nós vamos aplicar a mesma força nos dois casos. Se nós aplicarmos uma força F no objeto de massa 1, né,
Retirar ele retirar ele do repouso e colocá-lo em movimento com a aplicação da força F vai ser mais difícil do que no caso 2. O caso 2 é mais fácil, porque a massa é menor. Aqui no caso da rotação, nós vamos ter uma situação muito parecida. Só que agora é rotação. Se nós segurarmos o objeto, a barra, pela beirinha, é mais difícil a gente sustentá-la em equilíbrio do que se a gente segurar no centro. Certo? Bom, tá, e o que isso implica? Eu vou fazer aqui para vocês agora um exemplo. Né? Na verdade, eu vou fazer dois exemplos. Dois exemplos para vocês. Mas primeiro, antes de fazer os exemplos, nós vamos considerar nós vamos considerar agora as equações de corpo rígido. O que são as equações para determinar o movimento do corpo rígido? Então, porque lembra que nós fizemos as equações de movimento, nós trabalhamos as equações de movimento na cinemática de uma partícula. Agora nós vamos fazer equações de movimento de um corpo rígido. Então, só lembrando que ainda vale, tá? Força é igual a derivada do momento linear com relação ao tempo. Então, fazendo uma analogia, nós já fizemos essa analogia nas aulas anteriores. Então, nós temos o torque vai ser igual à derivada do momento linear com relação do momento angular com relação ao tempo. E o momento angular, agora nós vamos definir ele como o momento de inércia vezes a velocidade angular. E o torque como sendo o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tudo isso aqui nós estamos fazendo em torno do centro de massa. Tá? Em torno do centro de massa. Veja que é importante nós colocarmos isso quando nós estivermos trabalhando com a dinâmica de rotação. Então, quando a gente for trabalhar a dinâmica de rotação, é importante a gente falar isso, fazer essa relação. Então, veja que, de uma forma análoga ao momento linear, veja que o momento linear é massa vezes velocidade. Nós podemos fazer uma relação com o momento angular. Então, aqui é o momento linear e o momento angular. Momento linear, massa vezes velocidade linear. Momento angular é momento de inércia vezes a velocidade angular. E o torque é o momento de inércia vezes a aceleração alfa, se o momento de inércia for constante, né? E aí nós podemos fazer também uma relação com o caso da força quando a massa for constante. Então, se a massa for constante, nós temos força igual a massa vezes a aceleração e o torque da mesma forma, I vezes alfa. A fórmula geral para o torque é a derivada do momento angular com relação ao tempo. Certo? Então, com isso, a gente pode trabalhar os casos os casos que envolvem rotação. Então, os casos que envolvem rotação, agora a gente já pode trabalhar eles. Vamos tomar um aqui, que é o rolamento puro. Tá? Esse aqui é uma representação, essa aqui é uma representação do rolamento puro. E nós temos também, eu vou mostrar para vocês também, a velocidade total quando o objeto tem um rolamento puro. Vou explicar também o que é esse rolamento puro.
Tá? O rolamento puro é quando o objeto ele não desliza. Cada ponto da roda, do disco, enfim, do objeto, ele vai tocar uma única vez no chão. Então, não tem deslizamento. Se não tem deslizamento, então o movimento dele vai ser esse movimento representado aqui. Então você pode ver P1, tá? Depois P1 vem para cá, ó. Então você tem P1 vem para cá e P1 vem para cá. Então você pode ver que esse é o movimento desse ponto, esse ponto aqui. Então, com relação ao observador parado, vai ter P1 e P1. Tá? P0, mesma coisa, vai ter P0 e P0. Vai ser esse movimento aqui. Quando o movimento é sem deslizamento também, o comprimento que ele anda vai ser de acordo com o ângulo de rotação, o ângulo que ele girar. Então, se ele girar de φ, o comprimento que ele vai se deslocar vai ser R vezes φ. Tá? Então, esse é o comprimento total, sem deslizamento, que ele vai percorrer. Por exemplo, se a gente pegar o P0 e volta para P0, né, quando ele der uma volta completa em torno do seu ponto central, ele vai ter andado o comprimento de circunferência, que é 2π vezes R. Nesse caso, nós vamos ter velocidade de translação. Então, todos os pontos, como eles estão juntos, todos os pontos vão ter a mesma velocidade de translação. Não vai ser diferente. Porém, a velocidade de rotação, a velocidade angular também vai ser a mesma para todos os pontos nas extremidades. Tá? Só que veja só, aqui que a gente tem que ver o sentido das velocidades lineares. Então, o sentido das velocidades são esses. Quer dizer, o efeito da velocidade angular vai ser a rotação em torno do centro, e essas são as tangentes à trajetória dos pontos, tá? Em cada ponto, né? Em ponto P1, P2, P0 e P3. E aí, com isso, nós podemos observar que as velocidades elas são diferentes. Então, nós temos V1, V2, V0 e V3. E aqui tem uma curiosidade que nós podemos ver, que a velocidade do ponto que toca o chão quando não tem deslizamento é zero. Né? Significando que a força de atrito que há entre a roda, né? o disco, o cilindro, seja lá o que for, vai ser, o coeficiente de atrito que nós vamos usar é o coeficiente de atrito estático. Por que estático? Porque veja que a velocidade é nula. É diferente do deslizamento. No deslizamento a velocidade não é nula. O P0 permanece no chão e vai deslizar no chão. Então você tem o coeficiente de atrito não vai ser estático, não. Tá? Então esse movimento nós podemos ver, compor os dois. Então nós temos... Opa, não era para fazer isso. Então nós temos a translação mais a rotação, e esse resultado é a composição da translação com a rotação. Então nós temos esse resultado final aqui, né, da roda. Tá? Isso levando em consideração a soma das velocidades. Certo? Bom, como exemplo, nós podemos tomar vários exemplos. Eu vou trazer um aqui para nós, que é um exemplo também bastante clássico, né? O Moisés, ele traz esses casos. Então, aqui é o caso do ioiô, e não é essa figura que eu quero.
Não sei porque que hoje está assim, eu peço para copiar, ele não copia. Tá aqui, ó, o ioiô. Então nós temos o ioiô. Vamos observar que nós temos a tração na corda e nós temos a força-peso do ioiô. As duas atuam no ioiô. Tá? A corda do ioiô, ela vai, nesse caso aqui, ele está descendo, então nós temos que considerar que ele está na descida. Isso é importante. Tá? Ele está na descida, e por ele estar na descida, então a corda está desenrolando, ou seja, o comprimento da corda que está ficando para trás aqui aumenta, a taxa então é positiva. Isso vai ser importante na hora que nós formos escrever as equações, tá? Então, e o peso, a força-peso atua no centro de massa. Então não existe torque devido ao peso, nesse caso que a distribuição de massa é simétrica. Então, se a distribuição de massa é simétrica, o peso não exerce torque. Quem vai exercer torque é a força de tração. E então, nesse caso, nós vamos ter que o torque é tração vezes o raio, né? O raio não, a distância entre a distância ρ entre a linha da força aplicada e a linha do eixo que nós estamos considerando, que é o eixo que passa pelo centro de massa. Tá? É ρ, então é essa distância aqui, vezes o torque. Bom, e isso vai ser, como nós vimos, o momento de inércia é constante, não muda, então vai ser o momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular. Nós vamos chamar a aceleração angular de φ dois pontos. Já vou explicar o que é esse φ dois pontos, na verdade eu vou explicar agora. Φ dois pontos é a representação da derivada segunda do ângulo de rotação com relação ao tempo. Então, alfa igual... É φ dois pontos porque nós vamos usar assim para não ficar sobrecarregando a notação. Então, φ ponto... Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima, no cantinho. Φ ponto é a derivada primeira do ângulo de rotação φ dt. E φ dois pontos é a derivada segunda de φ com relação ao tempo. Então, com isso a gente está somente trabalhando com notações. Bom, então aqui nós podemos escrever que a tração vezes ρ vai ser o momento de inércia do ioiô vezes φ dois pontos. Tá? Essa daqui vai ser a equação 1. Tá? Agora, nós vamos continuar trabalhando. Né? Agora, vamos lá, diagrama de forças. Nós temos que escrever também o diagrama de forças. Pelo diagrama de forças, nós vamos ter que o peso menos a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. E nós também vamos chamar V. X ponto para nós vai ser a derivada. Não. Muito grande. A derivada da posição com relação ao tempo, e x dois pontos é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Ou seja, x ponto é velocidade e
x 2 pontos é a aceleração. Isso aqui é notação, tá, gente? É só para a gente não ficar sobrecarregando aqui o sistema aqui de notação. Isso aqui é só notação. Bom, então nós vamos nós vamos trabalhar com essas grandezas, né? E nós vamos escrever a equação da seguinte forma: massa vezes gravidade, que é o peso, menos a força de tração, igual a massa vezes x 2 pontos. Esta daqui vai ser a segunda equação. Tá? Lembrando que o fio ele desenrola. O fio desenrolando, ele desenrola na seguinte com a seguinte expressão, não, com a seguinte taxa, né, digamos assim. O comprimento, o elemento do comprimento de fio que desenrola está relacionado com o ângulo infinitesimal, né, que o ioiô gira. Então, essa é a relação. Veja que não tem nada surpreendente, né, gente? O comprimento do arco de circunferência vai ser igual ao comprimento do fio que desenrolou. Então, vai ser igual ao raio vezes o ângulo. Esse aqui é o comprimento do arco de circunferência. No caso infinitesimal, nós podemos dizer que isso é verdade. Se nós podemos dizer que isso é verdade, então nós podemos escrever da seguinte forma, que x ponto vai ser igual a ρ φ ponto e x 2 pontos é igual a ρ φ 2 pontos. Tá? Então, se a gente escrever dessa forma, nós podemos reescrever as equações. Então, nós temos T vezes ρ igual a I de massa, φ 2 pontos. Tá? Essa aqui é a equação 1 e nós temos a equação 2, que é massa vezes gravidade menos a força de tração vai ser igual a mx 2 pontos, que é a equação 2. Então nós temos aqui um sistema de equações. E esse sistema de equações a gente pode resolver, e resolvendo esse sistema de equações nós vamos ter a seguinte resposta, substituindo todos aqueles que a gente precisa, né? A tração, nesse caso, vai ser a massa vezes gravidade dividido por um fator. Esse fator é m ρ quadrado dividido pelo momento de inércia. E x 2 pontos, que é a aceleração do ioiô, vai ser t vezes ρ ao quadrado dividido pelo momento de inércia. Então, esse é o resultado do exercício, né? Que ele queria saber, se ele quiser saber a força de tração que é aplicada ao ioiô e qual vai ser, quando a gente está brincando com o ioiô, e qual vai ser a aceleração do ioiô. Então, veja que comecem a reparar já a diferença que nós temos, né, no caso que nós já tínhamos trabalhado. Nos casos que nós já tínhamos trabalhado, nós tínhamos a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui. Então, nós tínhamos deixa eu pegar uma forma aqui. Uma forma, cadê? Aqui, tá? Então nós tínhamos aqui opa, muito feio, né? Peso
e tínhamos a força de tração na corda. E vejam que eles atuam na mesma linha. Por quê? Porque nós estávamos considerando esse objeto como sendo uma partícula. Então o que nós tínhamos que resolver era... vamos colocar para baixo? Cadê? Peso menos tração igual a... colocar massa maiúscula. Massa vezes aceleração. Então, nesse caso aqui, a força de tração seria massa vezes gravidade menos a aceleração do objeto. Se a gente comparar anterior, deixa eu tirar isso aqui. Se nós compararmos com o que nós temos aqui, nós vamos ter a tração, ela continua tendo massa vezes gravidade, só que agora ela é reduzida por um fator que leva em consideração o momento de inércia. Então, nós podemos observar aqui. E a aceleração, nesse caso, vai ser T-ρ ao quadrado dividido pelo centro de massa também. Desculpa, pelo momento de inércia também. Então, essa é a diferença, que agora entra o momento de inércia, né? E, além do momento de inércia, também entra a distância entre a distância entre os eixos. A gente pode fazer pergunta, tá? Bom, na subida nós vamos ter as mesmas equações. Eu não vou apresentar não, mas deixa eu ver se eu volto, deixa eu ver se tem espaço lá para... Não, tem não, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa figura e vou mandar lá para frente. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora é mostrar que por que existe diferença na aceleração, na força de tração. Tá? O que acontece é que a energia do ioiô vai estar relacionada a uma energia potencial gravitacional, porque tem diferença de altura. Vocês podem observar aqui que tem o X. Então o ioiô ele vai descer e vai subir. Então tem tem o X, que está representando posição. Então tem energia potencial gravitacional. Mas tem também a energia cinética. Tem energia cinética de rotação. Então tem aqui energia cinética de rotação, mas tem também energia cinética de translação. E isso é importante, porque a gente vê que a energia agora, a energia cinética agora, ela está distribuída entre rotação e translação. Ela não é totalmente mais de translação. E a energia cinética de rotação vai ser relacionada à velocidade angular, né? Ou seja, φ ponto ao quadrado. E a energia cinética de translação vai ser meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, x ponto ao quadrado. Então, nós observamos então que a energia ela vai estar dividida, né, distribuída entre rotação e translação. Portanto, ela não é mais não é mais apenas de translação, como a gente tinha feito o cálculo até aqui. Tá? Agora ela envolve também a translação. Bom, vai perguntando, tá, gente? Senão eu vou passando.
Outro caso bastante típico que nós podemos fazer os cálculos é quando a gente tem, quando a gente tem um disco descendo uma rampa. Quando ele desce o plano inclinado, quando ele desce o plano inclinado, sem deslizamento. Quais serão as condições para que ele desça o plano inclinado sem deslizamento? Se ele desce sem deslizamento, então é muito importante que a gente considere a força de atrito. Tá? Então, veja que tem força de atrito, e essa força de atrito é atrito estático, porque não tem deslizamento. Então, cada ponto toca um único ponto da superfície. E se nós formos observar a velocidade do disco no ponto de contato com o solo, é zero. Então, é força de atrito estático. Tá? Então, tem força de atrito, não podemos desconsiderar. Eu não vou aqui fazer projeções, né, mas nós vamos escrever as equações diretamente, né, para a gente poder estudar o movimento desse objeto. Então, vai ser mg seno θ, que é a projeção da força peso na direção do movimento, tá? E a projeção da força peso na direção perpendicular à superfície. Então nós temos aqui PY e PX, tá? E esse daqui é o PX. Então nós vamos ter PX, né, que é mg seno de θ, menos a força de atrito, vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração na direção x. Né? Se a gente tomar x conforme ele tomou aqui, ó, ele está tomando x aqui na direção do movimento. Então nós vamos ter mg seno θ menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. E na direção y, nós temos que a força normal menos mg cosseno de θ é igual a zero. Esta aqui é a equação 2. E tanto o peso quanto a força normal atua na superfície aqui, entre a superfície e de contato, atua na superfície de contato, né? Mas ela passa pela linha do centro do disco. A força-peso atua no centro do disco. Então, não temos força, não temos torque, né? O torque da força normal é zero e o torque da força-peso é zero. Então, nós temos que o torque vai ser devido apenas à força de atrito, vezes o raio da circunferência, né, do disco aí. Tá? Então, se a gente aplicar a dinâmica de rotação, nós vamos ter momento de inércia vezes alfa, que é força de atrito vezes o raio. Certo? Essa, portanto, nós podemos escrever, obviamente, I centro de massa vezes φ, dois pontos, igual a força de atrito vezes raio. E aí nós podemos chamar essa daqui de equação 3. Então nós temos três equações do movimento e podemos então determinar as grandezas que a gente precisa. Certo? Vou dividir aqui o quadro e vamos lá. Então nós temos mg seno de θ menos
a força de atrito igual a massa vezes x 2 pontos, que é a aceleração, normal menos massa vezes gravidade vezes cosseno de θ é igual a zero. E nós temos o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa igual a φ vezes r, tá? Não tem nada aqui. E essas são as três equações que a gente acabou de achar. 1, 2, 3. Tá? E esse aqui é o sisteminha que nós podemos também trabalhar. Bom, eu não vou trabalhar aqui também para resolver esse sistema. Tá? Isso está nas notas de aula, isso está lá, está bem detalhado para vocês. Tá? O fato é que ao resolver essas equações, por exemplo, a equação 3, nós vamos ter o momento de inércia dividido pelo raio vezes φ 2 pontos. Essa é a força de atrito. E a aceleração desse disco vai ser g seno de θ dividido por um fator 1 mais o momento do centro de massa dividido pela massa vezes r ao quadrado. Vamos entender o seguinte aqui, pessoal. Vamos entender essa aceleração que nós determinamos aqui. Veja que essa aceleração que nós acabamos de determinar, ela tem g seno θ. G seno θ seria a expressão, ou melhor, é a expressão da queda, da descida de um objeto de massa m num plano inclinado. Se esse plano for inclinado de θ, então a aceleração vai ser g seno de θ. O que nós podemos observar nesse caso de um corpo rígido, né, de um corpo extenso, né, que não de uma partícula, é que ele tem um termo, né, um fator pelo qual a aceleração é dividida. Então a aceleração não vai ser g seno θ, ela vai ser menor do que g seno θ. Ela só vai ser g seno θ se o momento de inércia for zero. Se o momento de inércia for zero, então nós temos aqui zero, e aí nós vamos ter 1 g seno θ sobre 1, que vai ser g seno θ. Então, a aceleração ela não vai ser mais, ela não vai ser g seno θ. E isso é uma coisa interessante, porque se nós tomarmos uma comparação, fizermos uma comparação entre as grandezas, observem o seguinte: observe o seguinte, aqui nós temos as geometrias, né? Os objetos, anel circular, disco circular e esfera. Observa que a aceleração, quando a gente leva em consideração, portanto, o raio, né, o centro o momento de inércia, o anel circular ele vai ter uma aceleração que é g seno θ sobre 2. O disco, 2g seno θ sobre 3. E a esfera vai ser 5g seno θ sobre 7. Então, isso é bastante interessante, porque se nós tivermos uma ladeira e nós colocarmos os três objetos aqui nessa ladeira, tá? Os três vão descer,
a gente pode perceber que a aceleração é diferente para os três. O que é que nós tínhamos visto quando nós fizemos o cálculo, né? Quando nós estudamos quando nós estudamos o corpo, a partícula. Quando nós estudamos partícula, nós pudemos perceber que, independente da massa, porque nesse caso aqui seria a g seno de θ, portanto, independente da massa, todos os objetos chegariam juntos ao chão, ao piso aqui. Nesse caso em que nós estamos considerando as dimensões do objeto, isso não é verdade. Então, nesse caso aqui, a esfera vai chegar primeiro. A aceleração da esfera é maior do que a do disco circular, que é maior do que a do anel circular. Então, nós temos esfera, disco e anel nessa sequência, chegando. Então, um vai chegar primeiro que o outro. Isso se deve ao momento de inércia que nós consideramos. Ou seja, as dimensões do objeto são importantes. Nesse caso, elas foram importantes e, portanto, nós vimos a diferença entre as duas as expressões, né? Lembrando que aqui nesse caso do corpo rígido, a aceleração vai ser g seno de θ dividido por 1 sobre I centro de massa mr ao quadrado. Então, esse fator que nós temos aqui no denominador, ele vai fazer toda a diferença. Tá? E aí você pode brincar. Por exemplo, você pode colocar um anel, por exemplo, você pode fazer um anel de metal e a superfície interna de madeira. Aí você pode brincar, né, com os materiais, para ver como que eles vão descer. Nesse caso não tem deslizamento, né? E se não tem deslizamento, então nós vamos ter essa situação. Perguntas, meu povo? Tudo certo? Estão acordados ainda? Vocês são heróis. Conseguir ficar acordado. Ah, é, Joyce? Então manda, Joyce. Manda a lista, Joyce, para nós. Mas faz pergunta fácil, viu, Joyce? Nada de vir com pergunta difícil, não, viu? Joyce, você quer fazer agora? Você quer fazer depois? Como é que você quer fazer? Fica à vontade, nós estamos na aula. Ah, é? Tá certo. Como é que é? Quem que foi mesmo lá no grupo? O Gabriel Brum, né? Que a gente brincou. Ah, o professor só vai fazer a prova. Será que fica pronto esse ano, né? A prova? Ah, vocês, viu? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte então, gente. Vou parar de gravar aqui e nós vamos conversar um pouco. Preciso conversar uma coisa com vocês muito séria.